A história da imigração judaica para o Brasil é uma coisa fascinante. É como se fosse uma grande tapeçaria, sabe? Bem rica, cheia de reviravoltas, sonhos, desafios. E hoje a gente vai mergulhar fundo nessas múltiplas jornadas que, olha, se misturam com a própria história do nosso país. Ok, então vamos lá. O próprio design de uma exposição do Museu Judaico de São Paulo já nos dá a metáfora perfeita. Pensa só, paredes curvas, narrativas que vão se misturando, tudo isso para passar a ideia central, que é a de histórias trançadas. Não é uma linha reta, sabe? De jeito nenhum. São vários fios de migração, de adaptação, de contribuição que vão se encontrando e, no fim, formam o tecido do que é a comunidade judaica aqui no Brasil. Para a gente se guiar, nossa jornada vai ter 6 capítulos. A gente começa lá atrás, com a primeira comunidade nas Américas. Depois vamos para a selva amazônica, passamos pelos Campos do Sul, vemos como as grandes comunidades nas cidades se formaram, aí entramos num período mais sombrio da nossa história e fechamos tudo com uma reflexão bem importante sobre memória. Nossa primeira parada é lá no século XVII. Em 1630, os holandeses chegam e conquistam Recife. Isso abre uma janela de oportunidade e, mais importante ainda, de liberdade religiosa. Uma coisa que, simplesmente, não existia nas Américas naquela época. E quem é que aproveitou essa chance, hein? Bom, eram judeus de origem portuguesa e espanhola que tinham fugido da Inquisição e se refugiado em Amsterdã. E agora, olha que interessante, eles estavam voltando para o mundo que falava português, mas num contexto totalmente diferente. Eles criaram uma comunidade super vibrante. Tinha de tudo, senhores de engenho, comerciantes, médicos, artesãos, e construíram inclusive a Sinagoga Tzur Israel, um marco histórico. Só que essa liberdade toda não durou muito tempo. Em 1654, os portugueses retomam o controle. A Inquisição estava de volta. Para os judeus, as opções eram bem cruéis. Ou se convertia, ou ia embora. E aí fica a pergunta, né? Para onde eles foram? A viagem de volta para a Holanda foi um drama. Imagina, uns 600 judeus saindo de Recife. Mas aí, no meio do caminho, um dos navios deles é pego por uma tempestade terrível, se perde do resto da frota e fica ali à deriva, no meio do Caribe. E depois de serem resgatados, um grupinho de 23 pessoas, incluindo crianças que tinham nascido aqui no Brasil, foi levado para um lugar que ninguém esperava. Um pequeno posto comercial holandês bem modesto chamado Nova Amsterdã. E é aqui que a história fica sensacional. Essa conexão é incrível. Aqueles 23 refugiados que saíram do Brasil holandês, eles simplesmente fundaram a primeira comunidade judaica da América do Norte, justamente naquele lugar que hoje a gente conhece como Nova York. Para pensar nisso. Uma história que começou no nosso Nordeste deu origem a uma das comunidades judaicas mais importantes do mundo. Agora a gente dá um salto no tempo. Vamos para o século XIX. Chega uma nova leva de imigrantes, mas dessa vez eles vêm do Marrocos. E o destino deles não eram as cidades do litoral, não. Eles foram direto para o coração da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Para a gente ter uma ideia de como era essa vida, essa citação aqui é perfeita. Ela pinta um quadro muito vivo dessa adaptação toda. Já pensou? Celebrar as festas judaicas num barracão no meio da floresta. Ou então, usar canoa como se fosse o transporte escolar. Pois é, essa era a realidade de muitas famílias, que conseguiram juntar sua cultura com a paisagem única da Amazônia. Mas por que ir para um lugar tão remoto, né? O que atraiu essa gente para lá? A resposta está numa palavra: borracha. Era o auge do ciclo da borracha. Eles chegaram no Marrocos a partir da década de 1820. Esses imigrantes sefaraditas viraram comerciantes, fazendeiros e acabaram tendo um papel super importante na economia da região. Fundaram as primeiras comunidades judaicas organizadas no Brasil depois de quase 200 anos. Ok, agora a gente sai da Amazônia e desce lá para o sul do Brasil. Início do século XX. Chega um grupo novo, dessa vez da Europa Oriental. E o sonho deles era outro, bem diferente. Não era comércio nos rios, não. Era agricultura nas planícies imensas dos pampas gaúchos. E essa imigração foi, olha, muito organizada. Tinha uma associação, a Jewish Colonization Association, ou JCA, que criou colônias agrícolas. O plano era todo amarradinho. As famílias chegavam e recebiam tudo para começar. Um pedaço de terra, uma casa, até os animais e as ferramentas. E ainda tinha um financiamento de longo prazo para pagar tudo isso. Só que o sonho da agricultura deu de cara com uma realidade bem dura. O solo simplesmente não era bom para plantar. E aí,
Mais uma vez, a gente vê aquela capacidade de adaptação incrível. Já que não dava para plantar, a principal atividade virou outra: a extração de madeira, que servia de combustível, e para fazer os dormentes das ferrovias, que estavam crescendo muito na região. Com o passar do tempo, muitos descendentes desses colonos e também novos imigrantes acabaram sendo atraídos para as cidades que não paravam de crescer. E é aí que a gente vai para a formação de uma das maiores comunidades judaicas do Brasil, em São Paulo. Para a gente entender bem essa experiência, tem uma palavrinha-chave: shtetl. Em Yiddish, era assim que se chamavam as pequenas vilas judaicas lá na Europa Oriental. E o que eles fizeram em São Paulo? Eles se concentraram no bairro do Bom Retiro, que eles passaram a chamar, com muito carinho, de nosso pequeno shtetl. Eles recriaram um mundo familiar para eles, com as sinagogas, as escolas, os comércios, trouxeram um pedacinho de casa para dentro da metrópole. Bom, agora a nossa conversa entra num período bem mais complexo e sombrio. A gente está falando das décadas de 30 e 40. Na Europa, o fascismo estava subindo com tudo. E aqui no Brasil? Era o governo de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é uma figura complexa. Por um lado, modernizou o país, criou a CLT, por exemplo, mas por outro lado, foi um ditador. Ele usou um documento falso e antissemita, o tal do Plano Cohen, como desculpa para dar um golpe e começar a ditadura do Estado Novo. E o governo dele ainda criou circulares secretas para restringir a entrada de judeus no Brasil, justamente na época em que eles mais precisavam de um lugar seguro. E esse número aqui, ele é chocante. Pensa assim, dos 300 mil judeus que conseguiram escapar da Alemanha nazista antes da guerra começar, só uns 5% conseguiram refúgio no Brasil. É muito pouco. As políticas do governo Vargas, na prática, fecharam as portas para milhares de pessoas que estavam tentando desesperadamente fugir do Holocausto. E tudo isso nos traz para a parte final da nossa jornada. Uma parte mais de reflexão. Depois de passar por tantas histórias diferentes, o que fica, né? Qual é a lição que essa história toda que o museu nos propõe quer deixar? A mensagem principal está toda nessas palavras aí: lembrar e não esquecer. Parece a mesma coisa, mas tem uma diferença sutil e muito poderosa. Não esquecer pode ser uma coisa meio passiva, né? Uma informação que está lá guardada. Agora, lembrar é uma ação, é um ato consciente, é trazer o passado para o presente de um jeito vivo. E aqui está o ponto central de tudo. O objetivo de lembrar não é só ficar revivendo a dor, é pegar essa dor e transformar em uma ferramenta para o agora. Quando a gente lembra de forma ativa do preconceito, da exclusão, da violência que outros sofreram, a gente cria um compromisso de não repetir essas mesmas injustiças com ninguém. Então, a gente termina com essa pergunta para todo mundo pensar. Todas essas histórias dos judeus no Brasil, dos que acharam liberdade, dos que se viraram na selva, dos que tentaram plantar, dos que sofreram com a desconfiança, essas histórias não são só sobre o passado, né? Elas desafiam a gente hoje a pensar em como a memória coletiva, com todas as suas complexidades, pode ser a nossa maior defesa para construir uma sociedade mais justa e mais consciente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e comentar. E até o próximo vídeo!